Bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, quero desejar a todos um ótimo dia. Me chamo Francisco Castro, moro em Itaituba, no Pará. Venho compartilhar convosco mais um trecho da Palavra de Deus, no qual nós temos a alegria de estar nos deliciando, aprendendo da Palavra, meditando a respeito daquilo que Deus tem para nossas vidas. Quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que venha deixar o seu like, fazer o seu comentário. Não esqueça de ativar aí o sininho das notificações para que o YouTube entenda que você está gostando do nosso conteúdo e que você venha a ter aí o acesso aos vídeos, eles venham estar ali enviando os vídeos que nós produzimos. Quero também pedir a você que compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso. E quero agradecer a você que tem nos dado o privilégio de entrar dentro da sua casa através deste canal. Nosso canal, o título é Pela Fé. E nós estamos aqui unicamente com o propósito de dividir a respeito daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Hoje eu quero dividir com você a respeito do livro de Levítico. O capítulo é o de número 6 e o verso é o de número 12 em diante. Está aqui diante de mim a Bíblia, estudo estudo pentecostal, e nós vamos estar lendo o versículo de número 12 e 13, que diz assim: O fogo, pois, sobre o altar dará nele, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele poderá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E no verso de número 13 diz assim: O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quero meditar com você numa breve meditação a respeito deste versículo, para que nós possamos ter mais ou menos um entendimento, ou o entendimento de acordo com o que nós cremos a respeito deste verso, a necessidade de primeiro nós entendermos sobre esses altares. Nós estamos aqui adiante de uma palavra que foi escrita numa época para um determinado povo e que ficou muito para trás do tempo ao qual nós vivemos. Por isso é denominado o Primeiro Testamento, ou o Velho Testamento, como você queira chamar. Só que nessa época dos holocaustos, dos sacrifícios, dos altares, ele não foi criado por Moisés, ele não foi criado depois que a lei foi entregue, até porque nós vemos Abraão criando altar para adorar a Deus, nós vemos Noé construindo altar para adorar a Deus. Então os altares, eles vêm de um tempo anterior, um tempo que talvez tenha representado o período da graça, que é um período patriarcal, onde ainda não havia sido dada a lei aos homens. Sendo assim, subentende-se que os altares, os sacrifícios, a dedicação a Deus, a disposição para buscar a Deus com tudo o que tem, ele vai além de apenas uma ordenança deixada através da vida de Moisés. Só que quando é instituído o sacerdócio levítico, quando é instituído através de Arão, escolhido por Deus, aí agora tem as ordenanças a respeito da forma pela qual eles deveriam fazer esses sacrifícios e apresentar diante de Deus. No capítulo de número 20 do livro de Êxodo, no verso de número 24, nós encontramos um altar que ele é diferente dos altares encontrados nos demais versículos da Bíblia. Lá nós encontramos um altar feito de terra, de barro. Lá nós não encontramos um altar feito de pedra como os demais. Josué, atravessando o Jordão, ele construiu um altar levando pedra no meio do Jordão. Na travessia do deserto, os irmãos construíram altares. Depois construíram um altar para estar adorando, e na construção do templo, lá estava também o altar do sacrifício.
Paulo, ele fala também sobre isso, mas nós podemos falar em outra ocasião. Porém, neste primeiro altar de Êxodo, capítulo de número 20, lá está dito em que eles levantaram um altar de terra. Um altar de terra. Nesse altar eles ofereceram primeiro o holocausto. Primeiro que eles ofereceram foi o holocausto. Eu não gosto muito desta palavra holocausto, porque ela me lembra os judeus no tempo de Hitler. Todas as vezes que falamos em holocausto, não tem como deixar de lembrar o que aconteceu com nossos irmãos na fé. Porém, eles, ao fazer o holocausto, ao fazer o sacrifício, ao fazer ali o altar, naquele altar era depositado, era feito primeiro o sacrifício, a morte de um vivente, e em seguida era apresentado as ofertas como as ovelhas, o boi, as rolas, enfim, aquilo que fosse necessário ofertar, aquilo que Deus pedisse ali no seu coração, é porque não havia lei, então não havia ainda a instituição desses altares. E o que me chama a atenção é que quando nós chegamos no tempo de Davi, Davi desejava construir o templo e poder sacrificar dentro da área do templo. Mas Deus não permitiu porque Davi era um homem de sangue. Era um homem que já tinha feito muitas coisas, tinha ganhado muitas batalhas, tinha matado muita gente. E por esse motivo tinha ali agora a dificuldade para que ele viesse a fazer este templo. E ele deu ao seu filho o direito, o privilégio, a alegria, o filho Salomão, de construir. Davi deixou todo o material pronto, porém Salomão construiu o templo. E quando Salomão constrói o templo, ali estava novamente o altar, colocado ali em determinado local na área do templo grande. Ali havia nas dimensões da sua área o lugar do sacrifício, o lugar onde era feito a morte dos animais, derramamento de sangue, para que dali viesse a estar Deus recebendo aquele povo. Nós sabemos que os sacerdotes primeiro sacrificavam por eles, para que eles pudessem estar se santificando, depois eles iriam sacrificar pelo povo, para que pudesse santificar também o povo. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu não posso me estender muito, até para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu quero dizer para você que Paulo disse que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Se nós somos o templo, se essa casa, este tabernáculo, é o templo, porque diz que ele não habita em templo feito por mãos humanas, se isto aqui é o templo, se você é o templo do Espírito Santo, aí dentro existe um altar. Aí dentro desta área, deste templo, existe um altar. E este altar é o seu e o meu coração. Se este altar é o meu e o seu coração, aqui está dizendo para não deixar o fogo apagar. E o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Se este fogo vai arder continuamente no altar, se este fogo não vai se apagar, para ele não se apagar, está escrito que todo dia pela manhã, os sacerdotes somos nós. O livro de Apocalipse diz que ele nos escolheu como sacerdócio real, uma nação santa. Pedro também disse isso. E nós somos um sacerdote. Nosso dever a cada dia sacudir a cinza do altar, fazer uma revisão como está a nossa vida, dar uma olhada para dentro de nós, como estamos agindo, como está o fogo ardendo dentro de nós, quais são as cinzas que estão tentando apagar. Isaías manda ter cuidado. Isaías diz, olha, não apague o pavio que fumega, porque quando cria cinza, torrão, a primeira coisa, nós somos a luz do mundo, lamparinas. A primeira coisa que a lamparina faz para ela apagar é criar um torrão na ponta do pavio. Aí vem esse aqui dizendo, sacode a cinza, não deixa o fogo apagar. O altar é o nosso coração. Que nós possamos fazer nele os sacrifícios, porque altar fala de sacrifício. Que nós possamos fazer no nosso coração os sacrifícios, mortificar ali os desejos pecaminosos, desejos carnais, nossos impulsos e paixões, que nós possamos estar ali sacrificando, para que possamos verdadeiramente
estar com o nosso templo pronto para quando entrarmos no Santo dos Santos, colocar a nossa oração. Dentro de nós esteja não um fogo estranho, não um fogo que Deus não venha reconhecer e que Deus não venha se agradar, mas que Ele olhando para nós, Ele possa ver em nós a chama do Espírito queimando, porque diz Paulo aos Tessalonicenses, não extingais o Espírito, não extingais. Aí ele, aos Efésios, ele diz, não te embriaga com vinho de contenda, mas te enche do Espírito. Que esse Espírito que agiu no dia de Pentecoste, que fez a chama arder, coração queimar, que o altar estava continuamente aceso, como estava o altar do Elias, que lambeu a água, que consumiu ali o sacrifício, esse altar possa estar queimando dentro de nós e que nós tenhamos a alegria de oferecer para Deus o que temos de melhor. E todas as vezes que nós formos oferecer qualquer sacrifício a Deus, que nós vamos entregar a Ele a nossa oferta, que nós vamos entregar a Ele o nosso jejum, que nós vamos entregar a Ele a nossa consagração, nossos propósitos, nós possamos estar com o nosso altar queimando de desejo de estar na presença dEle a cada instante, queimando de alegria por ter a presença dEle conosco a cada instante. Guarde esta palavra, e a chama tem que arder continuamente no altar, e não pode se apagar. Eu não posso pegar a chama, não posso pegar um altar que é sagrado e sacrificar nele coisas que não agradam a Deus. Eu não posso pegar o templo do Espírito Santo e colocar para dentro dele coisas que não agradam a Deus. Eu tenho que me esforçar para tirar de dentro, jogar para fora, fazer a limpeza, toda a cinza, tudo aquilo que vier para atrapalhar. Eu tenho que me esforçar, porque é o que está mandando aí. O sacerdote virá cada manhã e fará a limpeza. E eu e você, cada um de nós possamos fazer limpeza no nosso altar, que é o nosso coração. E que nós possamos apresentar-nos diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Deus possa vos abençoar no nome de Jesus Cristo.